bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, hoje trazendo para vocês uma aula destinada somente à resolução de problemas envolvendo equações do segundo grau. Esta aula, na verdade, ela vem dar um reforço aqui, né, na questão aí referente aos conteúdos de equações de segundo grau e também de funções de segundo grau. Em especial, nós iremos abordar alguns problemas envolvendo este tipo de assunto. Então, nesta aula de hoje, nós iremos resolver problemas envolvendo equações de segundo grau ou equações quadráticas. Gostaria de fazer um convite a você, se você ainda não for inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. Vamos para a vinheta do programa e logo após nós vamos dar início então à resolução desses exercícios. Vamos lá! Estamos de volta na nossa aula de hoje. Vocês já estão visualizando a primeira questão que nós iremos estar resolvendo nesta aula de hoje. Essa é uma questão aí, né, que eu já vou adiantar para vocês, uma questão que se encontra no livro Praticando Matemática, do Álvaro Andrini, 9º ano. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo a citação desse livro e se vocês desejarem estar baixando aí também na internet, é fácil, eu vou estar deixando também um link lá para que vocês consigam baixar esse livro e resolver alguns exercícios aí, e estudar junto comigo alguns exercícios aqui referente a equações e outros assuntos aqui referente à matemática. Então vamos lá fazer a leitura da questão e dar início à sua resolução. Então segue aí. Um estacionamento retangular, tem 23 metros de comprimento, por 12 metros de largura. O proprietário deseja aumentar a área para 476 metros quadrados, acrescentando duas faixas laterais de mesma largura. Qual deve ser a medida da largura da faixa acrescida, ou seja, acrescentada, tá? Então, pessoal, vamos tentar entender o problema. Primeira coisa que a gente deve observar é o seguinte. A gente tinha um estacionamento retangular de 23 metros de comprimento por 12 de largura. Este daqui é o estacionamento, essa parte em amarelo aí para vocês é o estacionamento. E o que acontece? O proprietário desse estacionamento, ele resolveu aumentar esse estacionamento em X metros de comprimento e X metros de largura, aí, conforme vocês estão visualizando. Então, vai ser acrescentada esta área aqui à área anterior, que é a área do estacionamento. O que se sabe é que após aumentar, ou seja, após fazer esse acréscimo aí, a área passará a ser de 476 metros quadrados. E a pergunta é, qual o valor de X para que esta área aí nova, né, do estacionamento seja este valor aí de 476. Então vamos lá primeiro para observações. Olha só, primeira coisa que vocês devem observar é que esta figura total aqui, que é a figura depois de ampliada, ela também é um retângulo. Então, não deixou de ser um retângulo. Não sei se vocês recordam, né, para calcular a área de um retângulo, né, que a gente pode chamar de comprimento C e largura L, a área, a gente sabe lá da geometria, é dada pelo comprimento vezes a largura. Então, para calcular a área de qualquer retângulo, a gente faz isso. Pega o comprimento e multiplica pela largura. O que a gente sabe desse novo estacionamento? Esse novo estacionamento, ele vai ter, na verdade, 23 metros, que era o valor que ele tinha inicial, né, que é a parte amarela, mais X metros agora, devido ao seu acréscimo aqui. Então, todo esse comprimento aqui vai ter essa medida, 23 metros mais X. E a largura, por sua vez, também tem essa medida, conforme vou indicar para vocês aqui, que é de 12 metros mais aí a medida X, né? 12 metros mais a medida X. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever a área, né, aqui usando estas informações. O que a gente sabe? Então, a gente sabe que 23 mais x, que é o comprimento, quando eu multiplicar por 12m mais x,
o resultado dessa multiplicação vai me dar a área aí desse novo retângulo. E a área foi nos fornecida, que é de 476 metros quadrados. Então agora nós vamos resolver essa equação aqui, buscando, na verdade, aí, né, a solução que é o valor numérico de x. É isso que a gente vai buscar aí, tranquilo? Então vamos lá. Para resolver, a gente vai resolver aí usando a distributiva. Então vou fazer a distributiva aqui entre cada um desses valores, né, para eliminar esses parênteses. E a gente vai ficar com a seguinte situação aqui. Acompanhe comigo, ó. 23 vezes 12, né, dá 276. E 23 vezes x vai dar 23x. X vezes 12 a gente sabe que é 12x. E x vezes x a gente sabe que dá x ao quadrado. Então eu fiz a propriedade distributiva aí. Esse 476 eu vou passar para antes daqui da igualdade, vai ficar menos 476, tudo isso igual a zero. Agora o que eu vou fazer é organizar essa expressão, né, de forma a ficar mais fácil aqui da gente calcular. Vou escrever o x ao quadrado primeiro, a gente tem um x ao quadrado. O 23x mais 12x a gente sabe que dá 35x, então vou escrever assim. E menos 476 com mais 276, a gente sabe que o valor disso vai dar menos 200, né? Aqui é menos 200 aí. Tudo isto igual a zero aí. O que a gente tem, na verdade, é uma equação do segundo grau, né? Esse que é o tema que a gente está estudando nesta aula de hoje. Então, basta eu resolver essa equação, eu vou encontrar o valor de x, que foi o que foi solicitado aí no problema. Então, vou chegar um pouco para cá, nós vamos estar calculando aqui nesse cantinho. Lembrando lá, ó, né, que não é a equação do segundo grau, vou reescrever a equação aqui, ó, x ao quadrado mais 35x 200. A gente sabe aqui que para resolver um tipo de equação a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, né, que é um dos mecanismos aí para a gente poder resolver. Separando os coeficientes, eu tenho que A é igual a 1, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. O B eu sei que é 35 e o C eu sei que é menos 200. O que eu vou fazer agora é usar aí a fórmula de Bhaskara, a primeira parte, que é o delta, calcular o delta. Delta é dado pelo b ao quadrado menos 4ac, nós já estudamos isso daqui. E b ao quadrado, então, vai ficar 35 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 200. Resolvendo aqui, ó, 35 ao quadrado, o que a gente vai ter? 35 ao quadrado é igual a 1225. Menos, vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 200 é 800. Somando aqui, a gente tem 1225 mais 800, que é igual a 2025 aí. E esse valor é o nosso valor equivalente ao delta. Então nós vamos guardar este valor para agora determinar quem é o valor de x agora. Então chegando um pouco mais para cá, vou fazer o valor de x aqui do lado. Então eu tenho que x, segunda parte agora da fórmula de Bhaskara, x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, menos b, a gente viu que o b é 35, está aqui, ó, então vai ficar menos 35, mais ou menos a raiz quadrada de 2025, tudo isto sobre 2 vezes o a, a gente viu que o a é 1. Resolvendo agora, vai dar menos 35, mais ou menos a raiz quadrada de 2025, a gente sabe aí que é 45, né? Quem tiver dificuldade pode estar usando aí uma calculadora ou fazendo aí por fatoração ou outros meios aí. Tudo isso dividido por 2. Então a gente vai ter aí agora a separação das raízes, né? X' e x duas linhas. Vou colocar mais para frente aqui. Então a gente vai ter x' menos 35 mais 45 dá 10. Tudo isso dividido por 2, a gente chega que x' é igual a 5 aí. Fazendo agora o x duas linhas, a gente tem menos 35 e menos 45, que dá menos 80 sobre 2. Isso daqui nos resulta em x duas linhas igual a menos 40. E a gente sabe que este valor negativo ele não convém aí para o nosso problema. Por quê?
porque nós estamos ampliando a área aí e não diminuindo a área, né? Se a gente estivesse perguntando quanto que a gente queria diminuir na área, aí sim, a gente está aumentando a área, então esse valor aqui não convém. A única resposta aqui que vai ser a resposta de nosso problema é x igual a 5 aí. Então vamos voltar no problema só para a gente visualizar. Então o que que na verdade perguntou? Perguntou qual que é a medida desse valor x no qual a área foi ampliada aqui. Nós acabamos de encontrar, vou fazer de vermelho aqui, nós acabamos de encontrar que x aí neste caso tem que medir 5 metros, ou seja, cada lado aí foi ampliado em 5 metros conforme vocês estão visualizando. Então a gente pode fazer a descrição aí da solução, né, da seguinte maneira. Então solução aí, ó, solução. Então vou escrever assim, cada lado foi ampliado em 5 metros de comprimento, né? 5 metros de comprimento aí e largura, é óbvio, né? 5 metros de comprimento. Aí. Beleza? Então é isso que é a solução aí de nosso problema. Agora vamos passar para o problema número 2. Também é um problema do livro do Álvaro Andrino, né? Esse problema é um problema bem ilustrativo, aí, eu acho bem legal esse tipo de problema. É um problema assim, que a gente resolve muito aí, quando a gente está trabalhando com questões aí, de equações quadráticas. Então vamos fazer a leitura e vamos dar início à resolução. Aí. O senhor Alípio dispõe de 100 metros de tela para cercar um terreno retangular. Então, mais uma vez, a gente tem um terreno aí retangular, ele quer cercar aí. E a gente sabe que a área desse terreno é de 600 metros quadrados. A pergunta é quais são as dimensões, ou seja, qual é a largura e o comprimento desse terreno aí do senhor Alípio. Então vamos ver como que a gente pode raciocinar nesse problema. Ó, primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente tem um terreno que é um retângulo aí, né? Nesse retângulo eu vou chamar, na verdade, né, os comprimentos aqui de y e a largura eu vou estar chamando de x. Então, largura será x e o comprimento eu vou chamar de y. Isso tanto faz aí, você pode escrever a letra que você desejar aí. O que a gente sabe? A gente sabe que ele tem aí à disposição 100 metros de tela para fazer aí a cerca desse terreno. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar da seguinte maneira. Se a gente somar todos os lados aqui, vai ter que dar os 100 metros. Então, eu vou somar todos os lados. Ó. Eu tenho um x mais um x, eu sei que isso vai dar 2x. E eu tenho também um y mais um y, então eu sei que isso vai dar 2y. E quando eu somar aí os lados e as laterais aí de forma geral, né, isso daí vai ter que me dar 100 metros, que é a tela que o senhor Alípio tem à disposição aí para cercar o terreno. Uma outra informação que a gente tem também é o seguinte, que a área desse terreno é de 600 metros quadrados, ou seja, se você pegar o comprimento vezes a largura, que é x vezes y, isso vai dar aqui 600 metros quadrados aí de área. Então, a outra informação que eu tenho é que x vezes y é igual a 600. Então, vocês já estão observando que a gente tem um sistema, né? Aí, um sistema de duas equações com duas incógnitas, né? Aqui um produto aqui. Então, nós vamos resolver esse sistema. Como que a gente resolve esse sistema? Eu vou usar o método da substituição, que eu acho que vai ser mais simples, tá? Então, eu vou escolher essa equação de cima, que eu acho que também é mais simples, e vou isolar o y nessa equação. Então, vai ficar o seguinte, ó. 2y é igual a 100. Como eu vou isolar o y, eu vou passar tudo que tem x aqui para o outro lado. Então, vai ficar menos 2x. Isolando o y aqui, eu vou ter que y é 100 menos 2x. Esse 2 que estava multiplicando o y, eu vou passar a dividir. Então, eu tenho 100 dividido por 2, então eu vou ter y igual a 50. E o menos 2x dividido por 2, eu vou ter menos x. Então, eu cheguei que y é igual a 50 menos x. Como eu estou usando o método da substituição, agora eu tenho que voltar e substituir, né? Que é o método da substituição, a gente faz isso. Substitui agora nesta outra equação. Substituindo na outra equação, o que eu vou ter? Eu vou ter x vezes o y no caso é 50 menos o x. Tudo isso vai resultar em 600 aí, que são aí os 600 metros quadrados de área dessa figura.
Resolvendo a distributiva mais uma vez aqui, eu tenho o seguinte, olha só. X vezes 50 me dá 50x. X vezes menos x, eu sei que é menos x ao quadrado. Esse 600 eu vou passar para antes, trocando o sinal, então vai ficar menos 600. Tudo isto igual a zero aí. Então eu estou aí de posse agora de uma equação do segundo grau, que eu vou reescrever ela aqui em cima, né, de forma mais organizada. Vai ficar da seguinte maneira: menos x ao quadrado mais 50x menos 600. E o que eu quero, na verdade, é encontrar o valor de x primeiro. Na hora que eu encontrar o valor de x, eu volto aqui e substituo no valor de y, encontro y, que são as duas dimensões aí do problema. Então vamos lá. Para resolver essa equação, a gente tem mais uma vez a fórmula de Bhaskara. Então vou escrever aí, ó, quem é o A. O A a gente sabe que é menos 1, está acompanhando o x ao quadrado aqui, né? Tem um menos. O B é 50 e o C a gente sabe que é menos 600. O que eu vou fazer agora então é usar o delta aí, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo no lugar de b, eu vou colocar aí, no caso, 50, então vai ficar 50 ao quadrado menos 4 que multiplica o menos 1 que multiplica o menos 600 aí. Beleza? Fazendo aqui o delta, então vai ter 50 vezes 50, que dá aí 2.500, tá? Basta fazer 5 vezes 5, que dá 25, e dobrar a quantidade de zeros. Menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. Então o sinal aqui vai ser negativo. 4 vezes 600, 4 vezes 6 é 24, então vai ficar menos 2.400 na verdade, porque basta acrescentar os dois zeros. Se eu tenho 2.500 menos 2.400, eu chego aí que delta, na verdade, é igual a 100 aí, que é o nosso discriminante, o delta aí. Vendo agora o valor de x, a gente vai ter o seguinte: x é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, copiando a fórmula. Então, vou ter menos b, então vai ser menos 50, mais ou menos a raiz quadrada de 100. Tudo isso sobre 2 vezes o a gente viu que o a é menos 1. Continuando aqui, a gente vai ter, olha só, continuando aqui, mais para frente, eu vou escrever mais para cima aqui, para ficar mais fácil, ó. Então, eu vou ter lá menos 50, mais ou menos, eu tenho a raiz de 100, eu sei que é 10, tudo isso dividido por menos 2. Então, eu posso separar o x' e o x2', e vou ficar com a seguinte situação. X', menos 50 mais 10 vai dar menos 40. Tudo isso dividido por menos 2. Eu chego aí que x' é igual a mais 20, desculpa, mais 20. E eu tenho aqui menos 60 dividido por menos 2. Eu chego que x2' é igual a mais 30 aí. Então, os dois valores de x aí são x igual a 20 e x igual a 30, né? Então, basta eu fazer o seguinte, olha só, isso daqui é óbvio, né? Isso daqui vocês vão entender agora, né? Voltando aqui no problema, eu achei que x é 30, né? Achei que x é 30. Se eu substituir nessa equação, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que y vai ser 50 menos 30, eu chego que y é 20. Só que eu tinha achado também lá que x era 20. Né? Se eu substituísse também na equação, eu teria lá y igual a 50 menos 20 dá 30. Por quê? Porque esses dois valores são simétricos. Pensa que o terreno, eu poderia ter colocado x e y o valor que eu quisesse, tanto no comprimento quanto na largura. Então isso não faz diferença. Né? O que eu tenho que saber, que é o que foi perguntado. O que foi perguntado? Quais são as dimensões desta cerca? As dimensões são as seguintes, nós vamos responder aqui embaixo, aqui eu vou fazer de vermelho. Logo, as dimensões da cerca serão de 30 e 20 metros, respectivamente. Beleza? Esta é a resposta aí deste problema. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ficado tranquilo aí, espero que vocês tenham compreendido, né? Ficou um pouco bagunçado aí, mas eu acho que
O raciocínio acho que vocês entenderam, né? E agradeço muitíssimo a todos vocês que ficaram aí comigo, né? E peço mais uma vez, se você ainda não foi inscrito, para que você se inscreva, acione as notificações e deixe o seu like aí se você gostou desta aula de hoje. E sugira aí aulas para o canal, estou aqui à disposição para que vocês possam estar sugerindo aulas para que eu possa gravar para vocês e ajudá-los aí nos conceitos de matemática. E o canal Etnomath by Diego Curtis desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima aula, se assim Deus desejarem. Um grande abraço, até mais.